orgulhosos, é nos tornar soberbos, é nos tornar invejosos, é nos tornar imundos. Qual que foi a primeira incidência, meus irmãos? Eles foram no jardim, Caim matou Abel. E mesmo Deus indo a ele, repreendendo ele, ele não deu a mínima, ele não ligou, ele preferiu viver afastado de Deus do que reconciliar, ele preferiu fazer uma cidade para ele mesmo do que ter comunhão com Deus. E o Caim teve um filho chamado Lameque. Ele era um homem sanguinário, ele matava as pessoas. A maldade, irmãos, ela está no nosso coração, e o nosso coração deseja a maldade, porque os filhos de Deus, as pessoas que seguiram a Deus, os descendentes de Sete, que passaram a invocar a Deus, misturaram com os filhos dos homens, que eram os filhos do Caim, que era o filho mau, e tornou uma perversidade só. Deus se indignou com essa perversidade, meus irmãos, e mandou o dilúvio. E da família de Noé, Deus fez uma nação nova, Deus fez uma purificação. Mas mesmo na família de Noé, o que tinha na raiz da família de Noé? Embora Noé fosse o consolo daquela nação naquela época, a raiz do pecado continuou. O homem continuou querendo ser Deus, o homem continuou querendo dominar as pessoas. O que fez? Fez a torre de Babel, a torre de confusão. E Deus desce para fazer juízo com aquela nação novamente, meus irmãos. Então, no decorrer ali, meus irmãos, Sodoma e Gomorra, a cidade da perversidade, homem com homem, mulher com mulher, Deus desce para fazer juízo. Tanto Abraão, tanto Isaac, tanto Jacó, tanto José, tanto aqueles homens lá, aqueles patriarcas, eles falharam, eles eram homens maus, eles que precisavam de redenção, de justificação, de salvação, olhando para o Cristo que viria. Eles são eu, eles são você, precisa ser santificado, precisa ser redimido, precisa ser transformado. Até José, que a Bíblia não fala dele, ele era um homem pecador. Por meio de alimento, ele tornou as pessoas escravas do Egito. E o próprio Egito, com a maldade humana, irmãos, com a maldade humana, com a idolatria, com tudo de ruim que eles fizeram, escravizaram o povo de Israel. E Deus veio fazer o que quando ele mandou as 10 pragas? Juízo sobre a maldade humana, juízo sobre o pecado. Deus abriu o mar vermelho, Deus pôs o povo dele na terra prometida, e o povo não pode entrar na terra prometida por causa da maldade, por causa do pecado, por causa da falta de fé. E quando entra na terra prometida, meus irmãos, entra no livro dos Juízes. Determinada parte do tempo, eles eram redimidos, buscavam Deus, mas passava determinado tempo, eles esqueciam de Deus. Jefté matou a própria filha, Sansão era um mentiroso. A tribo de Gideão, a tribo de Benjamim, desculpe irmãos, a tribo de Benjamim, ela foi dizimada praticamente porque um homem fez coisa estranha com a mulher, mataram a mulher, homens. Depois o marido dela esquartejou ela, esparramou elas para a tribo, porque eles fizeram tamanha perversidade no meio de Israel. Até Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, o pecado o corrompeu. A maldade estava sobre ele. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés, Salomão, tanto outros homens. Só sangue, só maldade, só perversidade. Eu só quero resumir isso aqui para vocês. Sabe por que eu estou falando desses homens maus, que fizeram coisas mal e eram homens até tementes a Deus, que buscaram a Deus? É para mostrar, meus irmãos, que toda a raça humana é má.
Toda a raça humana está debaixo do pecado. No período de Jesus tem um homem chamado Herodes que ele matou a família dele toda com medo de perder o reinado. Quando Cristo nasceu, ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. A primeira coisa que tem que ficar na sua mente: o ser humano é mau. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, estão mortos em seu desdito e pecado, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade de Satanás, estão debaixo da ira de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí completa o versículo 17. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A pergunta que fica, meus irmãos: por que Jesus não veio condenar o mundo? Você sabe por quê? Porque o mundo já estava condenado, todo mundo já está condenado. Se Deus lançar toda a raça humana no inferno, Ele está fazendo justiça. Ele está fazendo justiça. Ele está sendo justo, Ele está sendo santo, Ele está sendo justo juiz.